Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, que vos encontreis aqui na Capelinha das Aparições e todos vós nos acompanheis através das redes sociais, sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor para o louvar, dar-lhe graças e também apresentar-lhe as nossas intenções, as nossas inquietações. Vamos pedir ao Senhor pela paz no mundo, para que terminem as guerras, todas as guerras, mas acima de tudo, esta guerra na Ucrânia, que a todos preocupa. Caros irmãos, para celebrar mais dignamente estes santos mistérios, vamos reconhecer que na nossa vida ainda existe muito de pecado. E o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Em tempo de Quaresma, este tempo favorável para a conversão do nosso coração, peçamos esta graça também ao Senhor, que nós vamos moldando as nossas inclinações para podermos comungar com o Senhor, assim, de uma forma mais confiante. Vamos então, em breves momentos de silêncio, implorar a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Conservai, Senhor, a vossa família na prática das boas obras, para que, confrontada nas necessidades da vida presente, mereça ser conduzida por vós aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Os inimigos de Jeremias disseram entre si: Vamos fazer uma conspiração contra Jeremias, pois não nos faltará a instrução de um sacerdote, nem o conselho de um sábio, nem o oráculo de um profeta. Vamos feri-lo com a difamação, sem fazermos caso do que ele disser. Ajudai-me, Senhor, escutai a voz dos meus adversários.
Porventura, assim se paga o bem com o mal? Eles abrem uma cova para me tirar a vida. Lembrai-vos que me apresentei diante de vós, para vos falar em seu favor, para deles afastar a vossa ira. Palavra do Senhor. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Livrai-me da armadilha que me prepararam, porque vós sois o meu refúgio. Em vossas mãos entrego o meu espírito, Senhor Deus fiel, salvai-me. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Porque eu ouvia os gritos da multidão, terror por toda a parte. Quando se coligaram contra mim e decidiram tirar-me a vida. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade. Eu, porém, confio no Senhor, disse: vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos. Salvai-me, Senhor, pela vossa bondade, pela vossa bondade.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, chamou à parte os 12 e, durante o caminho, disse-lhes: Vamos subir a Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser por eles escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: Que queres? Ela disse-lhe: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que estáis a pedir. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram: Podemos. Então Jesus declarou-lhes: Haveis de beber do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem o meu Pai o designou. Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo, e quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, estamos em tempo de Quaresma, que é um tempo favorável para a conversão do coração, para a mudança de vida, um pouco também aquilo que Nossa Senhora veio aqui pedir muito, que rezem e que se convertam. Esta conversão é uma conversão pessoal, mas também deve ser uma conversão comunitária. Somos então convidados a ouvir a palavra de Deus, hoje, a ouvir esta sugestão de Jesus aos seus discípulos e, portanto, também a cada um de nós, porque nós somos os seus discípulos hoje. Então, esta grande sugestão de Jesus é a mudança de mentalidade. De facto, Jesus no Evangelho de hoje inverte estas visões humanas e terrestres dos seus discípulos e abre-lhes nobres horizontes de compreensão para todos aqueles que querem seguir o discipulado de Jesus. Pois seguir Jesus passará sempre por assumir as normas e todos os desafios que Jesus lançou, os valores que ele apresentou, viver então esta boa nova, o reino. Assim sendo, todas as nossas inclinações, estas inclinações naturais que nos movem, como o desejo de dominar os outros e também as coisas, o desejo de mandar, de ordenar, e que aquele desejo de tudo seja feito à nossa vontade, o desejo que os outros reconheçam também o nosso estatuto, os nossos cargos. Estes desejos e inclinações, caros irmãos, devem de ser eliminados. E devem de ser eliminados de nós, mas
mas iluminados pela palavra de Deus. Porque o caminho que Jesus nos propõe é completamente o oposto disto. Ele diz-nos no Evangelho: não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. E quem de vós quiser ser o primeiro, seja o escravo. Então há aqui uma inversão de valores que também a nós deve fazer refletir e meditar. Estas palavras não podemos só ficar em palavras, porque nós já ouvimos diversas vezes. Aliás, estamos já habituados a escutá-las. Hoje somos desafiados a trazer estas palavras para a nossa vida, para a vida do dia a dia, e ver, caros irmãos, confrontá-la com as nossas atitudes e com os nossos gestos. Será que eu não sou um pouco como os discípulos, como esta mãe, que quer os melhores lugares, nem que para isso tenha que ser injusto e pisar a tantos? Esta sede de poder que a todos habita e que hoje em dia, de facto, nós vemos assim a uma escala brutal. O Concílio Vaticano II afirma que o homem adquire a sua plenitude através do serviço e da entrega ao seu semelhante. É aqui que o homem se realiza plenamente, que atinge a verdadeira felicidade. O mesmo é dizer que há mais alegria em dar do que receber. E esta é uma frase que nós conhecemos bem. Então aquela outra, que o homem que não vive para servir, não serve para viver. É nesta linha que nós encontramos Jesus Cristo como um modelo, como aquele homem plenamente humano. Porquê? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, e assim resgatar muitos. Ser servidor, ser escravo, caros irmãos, tal como Jesus nos pede, é uma missão praticamente impossível para nós. Isto é um facto, porque nós não estamos habituados, não fomos educados para isto. Todos nós temos estas inclinações. Então, isto está um pouco fora do alcance da nossa vontade. Então, cada um de nós é desafiado ao longo deste tempo da Quaresma a pedirmos insistentemente a graça de amarmos ao jeito de Jesus, amarmos como Jesus amou, para que o nosso de proceder, o nosso modo de agir, seja de acordo com os Evangelhos, de acordo com a boa nova que Jesus pregou, anunciou e viveu. E nós temos que seguir esta orientação, porque nós não somos maior que o Mestre. E se professamos a nossa fé em Jesus, essa fé deve ter consequências na nossa vida diária, junto dos nossos familiares, junto dos nossos amigos, na nossa comunidade paroquial. Tem que haver aqui uma certa mudança. Então, que os exercícios quaresmais, que nós agora intensificamos, estas práticas quaresmais, com a prática do jejum, da caridade e da oração, nos ajudem a cada um a esta conversão do coração que o discipulado de Jesus exige. É este o grande desafio, caros irmãos, neste dia da Palavra de Deus. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve.
Irmãos, Jeremias, perseguido pelos seus, é bem a imagem de Jesus na sua paixão. Oremos ao Senhor por quem precisa, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a Igreja Católica promova a cultura da vida e tudo faça para que ela seja cada vez mais um fundamento da educação da humanidade, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Para que cessem os atos de violência em nome de Deus e os homens vivam e se respeitem mutuamente, apesar das diferenças que entre eles possam existir, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito da Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível ser todos irmãos. Oremos, irmãos. Para que o anúncio da paixão de Jesus Cristo, iniciado nesta semana da Quaresma, prepare os missionários para beberem o seu cálice, oremos. Para que os jovens que acalentam grandes sonhos façam suas as palavras de Jesus e se tornem servidores dos mais humildes, oremos. Para que a Eucaristia em que estamos a tomar parte nos impregne dos sentimentos de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, oremos. Senhor nosso Deus, livrai os perseguidos daqueles que os perseguem e não deixeis que ninguém pague o bem com o mal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dirigi, Senhor, o vosso olhar
para as ofrendas que vos apresentamos e por esta admirável permuta de dons, libertai-nos das cadeias do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, para renovar na santidade os vossos filhos. Concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, ousamos dizer a uma só voz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
À vista dos homens vós aconselhais, àqueles que em vós confiam. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Oremos. Estes sacramentos, Senhor, que nos destes como penhor de imortalidade, sejam para nós fonte de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, o Papa Francisco vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, em Roma, e vai enviar um seu representante para o fazer também aqui, em Fátima, no dia 25 de março. Preparamo-nos para este ato de consagração, invocando a proteção de Nossa Senhora e a paz para a Ucrânia, cantando. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, terminamos esta nossa ação de graças. A palavra de Deus diz-nos que precisamos mudar alguns aspectos da nossa vida, não só com as nossas forças, temos que contar com as forças de Deus, senão será muito difícil, mas, como cantamos, vamos com confiança, alegremos-nos no Senhor. Caros irmãos e irmãs peregrinas, desejo-vos a todos uma ótima peregrinação e, se forem para vossas casas, uma boa viagem de regresso. Despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.